Olá, caros amigos e irmãos, aqui quem fala é Leandro Dalla. Provavelmente você já ouviu falar de algumas dessas citações de Ellen White que nós acabamos de ver. Por mais que sejam palavras muito duras, não podemos negar que foram realmente escritas pela própria profetisa. Foi Ellen White mesma que escreveu isso, e sob a direção do Espírito Santo. Parece que tudo que ela escreveu em relação ao surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, à missão desta igreja e ao triunfo final dela foi lançado por terra diante de tais repreensões. Parece que Ellen White se decepcionara profundamente com a organização adventista. De acordo com a profetisa, portanto, não devemos mais respeitar a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Essa instituição não representa mais a voz de Deus? Teria a profetisa desistido da igreja? Teria abandonado a igreja? A igreja não é mais a igreja do Senhor? Ela se corrompeu a tal ponto que podemos chamá-la hoje de Babilônia? Deveríamos então sair dela para não sermos cúmplices dos seus pecados? Os textos que nós acabamos de ler têm sido os favoritos dos dissidentes da Igreja Adventista e daqueles, em geral, que a consideram uma instituição falida, que a consideram Babilônia, daqueles que desejam convencer pessoas a abandonarem esta igreja. E muitos têm dado ouvidos a essas ideias e repetido as mesmas ideias, sem examinarem devidamente os escritos da serva do Senhor sobre o assunto. A pergunta é: Ellen White realmente descreveu a queda definitiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ela própria abandonou a instituição antes de sua morte? Certa vez, li um comentário nas redes sociais em que uma pessoa declarava categoricamente que a organização formal dos Adventistas do Sétimo Dia nunca foi a vontade de Deus, mas uma decisão influenciada pelo catolicismo romano. Esta pessoa declarava ainda que a própria irmã White era contrária a qualquer forma de organização, mas que suas instruções tinham sido ignoradas. Para que possamos examinar esta questão com cuidado, vamos ver o que a própria profetisa escreveu sobre este assunto. Havia entre nosso povo um forte sentimento contrário à organização. Os adventistas do primeiro dia opunham-se à organização, e a maior parte dos adventistas do sétimo dia entretinha as mesmas ideias. Os adventistas do primeiro dia, citados aqui neste texto de Ellen White, são chamados também de adventistas nominais em outros escritos da profetisa. Observemos então, em primeiro lugar, que os adventistas nominais e os adventistas do sétimo dia não são o mesmo grupo. Os adventistas nominais, então, se opunham à organização formal e a maioria dos adventistas do sétimo dia também. E quanto a Ellen White? Qual era a orientação dela a este respeito? A organização formal era contrária à vontade de Deus? Vamos ver o que ela própria escreveu. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização, haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção dos pastores, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade. E seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja e era essencial a organização. Tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar testemunho após testemunho a esse respeito, a oposição era forte e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização. A construção dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações, em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificada sob sua orientação, por meio de muito sacrifício e contrariedades. Vemos, portanto, que a organização sempre foi a vontade de Deus, e a estrutura que temos hoje como adventistas do sétimo dia foi certamente orientada por Ele. Mas se assim é, por que a serva do Senhor fez repreensões tão duras que pareciam negar a importância da organização e a autoridade da associação geral? Em primeiro lugar, precisamos observar que Ellen White sempre reconheceu e sempre respeitou a autoridade da igreja e as decisões da associação geral,
desde que não estivessem evidentemente em desacordo com os princípios revelados pelo Senhor. Veja o que ela escreveu. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. Ellen White então reconhecia essa autoridade, tanto que, ao mudar-se para a Austrália, ela mesma escreveu: Não tive nenhum raio de luz que ele, o Senhor, me desse para vir a este país, a Austrália. Vim em submissão à voz da Associação Geral, a qual sempre sustentei ser autoridade. Mas se Ellen White respeitava a autoridade da Associação Geral, por que fez críticas tão severas? Será que ela mudara de ideia em relação às suas convicções? Mas não foi o próprio Deus quem havia ordenado que a Associação Geral, quando reunida em assembleia, fosse a autoridade? Para compreendermos isso, não podemos, como alguns fazem, tomar textos isolados e construirmos conceitos ou preconceitos. Devemos examinar cuidadosamente tais citações para encontrarmos respostas para as seguintes perguntas: quando foram escritas? Para quem foram escritas? Por qual motivo foram escritas? E o mais importante, o que foi escrito depois a respeito disso? Sabemos que a Igreja Adventista não é uma igreja perfeita. Isso acontece porque ela é composta de pessoas imperfeitas como você e eu. Portanto, esta instituição enfrenta constantemente muitos desafios, e não foi diferente no tempo de Ellen White. Sempre existiram 3 grupos na igreja, tanto entre os líderes quanto entre os membros. O primeiro grupo, aqueles que estudam as orientações reveladas na Palavra de Deus e nos testemunhos e procuram se submeter a isso. O segundo grupo, aqueles que estudam, mas não se submetem, preferem seus próprios métodos. E o terceiro grupo, aqueles que sequer se preocupam em estudar alguma coisa e, da mesma forma, confiam em seus próprios métodos. A Associação Geral, da mesma forma, nunca esteve isenta de problemas. Infelizmente, houve presidentes que não conduziram seus ministérios sob as ordens e autoridade de Deus, sendo, portanto, necessário que o Senhor enviasse duras repreensões por meio de sua serva, principalmente no período entre 1882 e 1901, que foi considerado um período muito difícil na história da igreja. Muitas dessas cartas de advertência foram dirigidas ao pastor Olsen, que foi presidente da Associação Geral de 1888 a 1897. Esse pastor, inclusive, escolheu como conselheiros homens que não aceitavam a mensagem da justificação pela fé. Deus enviou então severas repreensões por meio de Ellen White, pois o que estava acontecendo era contrário às suas orientações. A Associação Geral deveria ter autoridade quando reunida em assembleia, mas não era o que estava acontecendo. Estava havendo centralização da autoridade, homens tomando decisões por conta própria, somado a uma má administração financeira. Além disso, havia uma nítida falta de espiritualidade por parte de muitos desses administradores. Observe neste próximo texto que vamos ler que Ellen White não condenava a Associação Geral em si, mas estava condenando aquilo que estava acontecendo naquele momento. Veja o que ela escreveu. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da Associação Geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da Associação Geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Observe então que, de uma forma muito clara, não havia uma crítica à autoridade da Associação Geral, mas à forma como as coisas estavam sendo conduzidas. Ou seja, em lugar de uma assembleia, poucos homens estavam tomando as decisões. Ellen White foi clara em dizer: não posso considerar a voz da Associação Geral como a voz de Deus enquanto ela estiver sendo conduzida sob as decisões de poucos homens. Ela já havia deixado muito claro que a autoridade da Associação Geral estava nas decisões tomadas por uma assembleia devidamente constituída por representantes da igreja de todas as partes do mundo. Observe o seguinte: depois de fazer esta dura repreensão, Ellen White continua escrevendo: mas isto não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral, composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados de todas as partes do campo, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra
quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. Fica claro, portanto, que o problema não era a associação geral em si, mas o fato de as decisões estarem sendo centralizadas nas mãos de poucas pessoas, algo que evidentemente era contrário à orientação de Deus. Mas mesmo diante de uma dura repreensão, a profetisa do Senhor deixou claro que isso não equivaleria a dizer que as decisões da associação geral, quando reunida numa assembleia com representantes de todo mundo, não devam ter autoridade. Mesmo diante de tais advertências, muitas delas voltadas à gestão do pastor Olsen, não podemos esquecer do que a irmã White escreveu, por exemplo, em 1892, ainda durante a gestão do próprio pastor Olsen. Veja o que ela disse. Não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito. Deus está à frente da obra e ele porá tudo em ordem. Se na direção da obra houver coisas que careçam de ajustamentos, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo o erro. Temos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus. Se Ellen White estava considerando a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma igreja caída, falida, Babilônia, sem solução, que sentido teriam essas palavras de encorajamento? Muitas pessoas têm usado as duras repreensões de Ellen White à Associação Geral como prova de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou Babilônia, e alguns chegam ao ponto de afirmar que Ellen White deixou a igreja. Eu pergunto, se Ellen White estivesse viva hoje, autorizaria que esses escritos fossem utilizados desta forma? Tenho plena convicção de que não. Como eu posso saber disso? É simples. Certa vez, o próprio filho de Ellen White, Edson White, sentindo que fora tratado de maneira injusta por uma das instituições da igreja, usou alguns desses textos de repreensão escritos por sua mãe. Porém, ele foi duramente repreendido pela própria profetisa, por sua própria mãe. E acredito que esta mesma repreensão serve hoje aos que atacam a Igreja Adventista usando os mesmos textos. Veja o que ela escreveu ao próprio filho. Dói-me a pensar que você está usando palavras que eu escrevi antes da sessão da Conferência Geral. Desde a conferência, grandes mudanças foram feitas. Um curso terrivelmente injusto foi seguido no passado. A falta de princípio foi revelada. Mas, manifestando misericórdia por seu povo, Deus trouxe mudanças. O curso de ação que antes da conferência pode ter sido uma necessidade, já não é necessário, pois o Senhor se interpôs para colocar as coisas em ordem. Observemos, portanto, que as duras advertências de Ellen White contra a Associação Geral foram específicas para um período e circunstâncias que já haviam sido resolvidas. Por que muitos continuam usando esses mesmos textos até hoje? Em 1901, a Associação Geral passou a ser presidida pelo pastor Arthur Daniels. Ele ficou à frente da Associação Geral até 1922. Do pastor Daniels, a irmã White escreveu, no ano de 1904, Sei que o irmão Daniels é o homem certo no lugar certo. E no ano de 1910, ela escreveu, Neste tempo perigoso, o Senhor nos tem dado homens de sua escolha que atuem como líderes de seu povo. Se esses homens se conservarem humildes e dedicados à oração, tornando sempre a Cristo seu confidente, ouvindo as suas palavras e as obedecendo, o Senhor os guiará e os fortalecerá. O Senhor escolheu o pastor Daniels para levar as suas responsabilidades e, por sua graça, tem prometido torná-lo capaz de fazer a obra que lhe foi confiada. Se Ellen White não considerava mais a Associação Geral como tendo alguma autoridade, como sendo a voz de Deus, por que razão escreveu palavras como estas, relacionadas ao atual presidente? Se a Associação Geral estava falida, por que Ellen White afirmou que o atual presidente havia sido escolhido por Deus? Por que teria Deus escolhido um homem para presidir uma instituição falida? Em resumo, houve um problema na Associação Geral. Ela havia perdido sua autoridade por não seguir a orientação de Deus, de que as decisões deveriam ser tomadas em conjunto com representantes do mundo inteiro, e não por alguns homens ou grupos pequenos. Ellen White, por isso, fez essas duras advertências contra as ações que estavam sendo tomadas ali. Porém, a própria profetisa afirma, anos depois disso, que esses problemas haviam sido corrigidos, e repreende até mesmo seu próprio filho por utilizar textos que foram escritos para um período e problemas específicos. Podemos resumir a questão da seguinte maneira.
A Associação Geral, quando toma decisões baseadas no entendimento de uma assembleia composta por representantes de todo mundo, deve ter autoridade. Porém, quando as decisões são tomadas por um homem ou um grupo pequeno, quando existe centralização da autoridade, as decisões não podem ser consideradas como provindas de Deus. Não é que a Associação Geral estava falida, mas estava cometendo um erro gravíssimo que precisava ser corrigido. Deus então usou Ellen White para advertir e tais erros foram posteriormente corrigidos. Certa vez, li outro comentário nas redes sociais que afirmava categoricamente: Ellen White abandonou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois a considerava Babilônia, uma igreja falida, uma igreja caída. Mas será que isso é verdade? Há um fato curioso que elucida de maneira muito simples e clara esta questão. Alguns anos antes de sua morte, Ellen White escreveu seu testamento, por meio do qual distribuiu seu patrimônio, incluindo o patrimônio literário, para ser administrado por pessoas de sua confiança. Entre as orientações da profetisa no testamento, ela escreveu o seguinte: Primeiro, determino que meu corpo seja sepultado com as devidas cerimônias religiosas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem aparato ou ostentação. Ora, se Ellen White abandonou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se as duras advertências direcionadas à Associação Geral não foram específicas para determinado período e circunstância, se a profetisa considerava a Igreja Adventista uma igreja caída, Babilônia, como poderia ter requerido que seu funeral fosse realizado por esta igreja? Vamos ver outra instrução dada no seu testamento. 12. Se por qualquer motivo ocorrer vaga entre os mencionados depositários ou seus sucessores, a maioria dos depositários sobreviventes ou remanescentes tem, pelo presente instrumento, poder e autoridade para preencher a vaga, nomeando uma pessoa idônea, e, caso aconteça de a maioria não chegar a um acordo a respeito da nomeação, então a vaga será preenchida pela Comissão Executiva da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Repito meu questionamento. Se Ellen White abandonou a igreja, se as duras advertências direcionadas à Associação Geral não foram específicas para determinado período e circunstância, se a profetisa considerava a Igreja Adventista uma igreja caída, Babilônia, como poderia ter dado tamanha autoridade à Associação Geral em relação ao seu patrimônio, mesmo depois das duras advertências que fez contra a instituição? Deus concedeu livre arbítrio a todos os seus filhos. Você que me ouve neste momento também o recebeu. Portanto, você tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão, tem liberdade para acreditar no que quiser. Tem liberdade até mesmo de dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia. E diante disso, você tem também liberdade para abandoná-la. Porém, não coloquem Ellen White nisso. É desonesto. Aqueles que usam as repreensões de Ellen White contra a Associação Geral como prova de que a Igreja Adventista é Babilônia e de que não devemos mais respeitá-la, infelizmente ignoram aquilo que a própria Ellen White escreveu anos depois deste fato. Anos depois de ter escrito advertências tão duras contra a Associação Geral. Vamos verificar então o que ela escreveu depois de tudo isso. Em 1901, Ellen White escreveu: Devemos trabalhar como soldados em um exército. Não devemos sair das fileiras e começar uma obra por nossa própria conta. Evidentemente, a advertência não é contra a criação de ministérios leigos, ministérios de sustento próprio, que trabalham em harmonia com a igreja e em prol do bem da igreja, ainda que não contem com recursos da igreja. Essa advertência foi dada contra pessoas que abandonam a igreja e constituem grupos separatistas, que inclusive negam algumas das crenças fundamentais da igreja, ou, mesmo aceitando todas elas, mantêm uma postura belicosa, uma postura de guerra contra a igreja. Em 1902, Ellen White escreveu: A obra está sob a supervisão do bendito mestre. Tudo o que ele pede é que os obreiros vão ter com ele para receberem suas ordens e que obedeçam às suas direções. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo ele, Deus, tem no coração. Perceba então que Ellen White não considerava a igreja como uma organização falida. Anos depois das duras advertências feitas contra a Associação Geral, a profetisa deixou claro que Deus tem essa igreja em seu coração. Portanto, concluímos que aquelas advertências feitas contra a Associação Geral
tinham um objetivo específico relacionado a um problema específico. Em 1903, Ellen White escreveu: "Nossas instituições devem estar inteiramente sob a supervisão de Deus. Foram fundadas com sacrifício, e só com sacrifício pode sua obra ser levada avante com êxito." Observe novamente que a profetisa se refere às nossas instituições. Em 1904, ela escreveu: "Confiai na guarda de Deus. Sua igreja deve ser ensinada. Enfraquecida e defeituosa como é o objeto de sua suprema consideração." É importante ressaltar que aqui a irmã White deixa claro que, diante dos problemas da igreja, os braços não devem ser cruzados, esperando a intervenção direta do Senhor, mas que a igreja precisa ser ensinada, repreendida, advertida, como nós veremos mais adiante. Em 1905, diante da própria Associação Geral, Ellen White fez um discurso no qual ela disse: "Foi-me dada mensagem após mensagem para os que estavam à testa da obra aqui. A bênção do Senhor veio sobre mim conforme eu lhes escrevia, dizendo: Tende bom ânimo no Senhor. Ele está liderando e dirigindo. Ele vos abençoará ao avançardes. Ele será vosso ajudador." Que palavras motivadoras para os administradores da Associação Geral! Mesmo esta Associação Geral tendo sido repreendida duramente anos antes, perceba que Ellen White nunca deixou de amá-la, de respeitá-la, de incentivá-la. Em 1909, Ellen White escreveu: "Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus." E mais uma vez, em uma mensagem dirigida à Associação Geral, observe, mais uma vez uma mensagem dirigida àquela mesma Associação Geral que foi duramente repreendida anos antes, Ellen White declarou: "Meus irmãos e minhas irmãs, buscai ao Senhor enquanto ele se pode achar. Ele quer que vos conserveis na linha da razão e na do trabalho. Quer que vades a nossas igrejas a trabalhar zelosamente para ele. Quer que organizeis reuniões para os de fora das igrejas, para que aprendam as verdades desta última mensagem de advertência. Que o Senhor vos ajude a lançar mão dessa obra como nunca dantes o fizestes. Falo-eis? Erguer-vos-eis aqui e dareis testemunho de que fareis de Deus vossa confiança e vosso ajudador?" Nesse momento, a congregação se levanta e a irmã White começa a orar dizendo: "Graças te dou, Senhor Deus de Israel. Aceita esse compromisso deste teu povo. Põe sobre eles o teu espírito, seja neles vista a tua glória. Ao falarem eles a palavra da verdade, vejamos nós a salvação de Deus. Amém." A quem Ellen White chama aqui de teu povo, ou de povo de Deus? Aqueles que estavam reunidos na Associação Geral. Em 1910, Ellen White escreveu: "Coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus como sua igreja. Ele guarda com zeloso cuidado aqueles que o buscam. O Senhor não abandonou a seu povo." Fica claro que Ellen White escreveu duras repreensões à Associação Geral por uma razão específica, com um objetivo específico, para advertir contra um problema específico e uma circunstância específica que, como informado ao próprio filho, fora corrigida. Agora, este problema que ocorreu no passado pode voltar a ocorrer no presente? Administradores da Associação Geral que tomam decisões por conta própria e centralizam a autoridade em suas próprias mãos, isso pode voltar a acontecer? Claro, pode voltar a ocorrer. E as advertências novamente serão necessárias. Mas devemos lembrar que as advertências foram e devem ser contra os erros e não contra a instituição. A instituição precisa ser corrigida e não fechada. Quando a Associação Geral tomar decisões em assembleia constituída por representantes de todo mundo, deve ainda ser reconhecida como autoridade. Diante de tudo que vimos até aqui, significa então que fazemos parte de uma igreja perfeita? Significa então que nós não precisamos estudar a palavra de Deus e os testemunhos por nós mesmos para recebermos discernimento do Espírito Santo, para distinguirmos a verdade do erro? Significa que devemos confiar cegamente nas decisões dos administradores? E como muitos têm feito, considerar que, bom, se é algo oficial da igreja, então não pode estar errado? É assim que devemos proceder? Absolutamente não. Como exemplo, podemos citar algumas produções musicais e cinematográficas da igreja
que estão em claro e direto desacordo com as próprias normas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estabelecidas no seu manual. A Igreja tem enfrentado ao longo de sua história tremendos desafios. E mesmo sendo a Igreja do Senhor, Deus nunca deixou de respeitar com limites o livre-arbítrio de seus membros e administradores. E nós devemos ter discernimento para identificarmos aquilo que não está de acordo com a vontade revelada do Senhor. Não é porque algo é produzido oficialmente que esteja necessariamente correto. Não devemos, portanto, pender para o outro extremo, o de sermos omissos diante dos problemas que existem e nos deixar levar pela onda de triunfalismo que vemos em muitos lugares, como se no final das contas tudo fosse terminar bem para todos, ou seja, no final das contas todos vamos para o céu. Não podemos nos deixar acometer pela síndrome de Eli, respondendo o seguinte diante dos problemas: bom, Deus é o líder desta igreja, deixe que ele cuide desses problemas. O Senhor constituiu pessoas para serem sua voz, declarando ao seu povo seus pecados e convidando-os ao arrependimento. Vozes de advertência precisam ser ouvidas, lembrando que Deus deseja promover um reavivamento e reforma nesta igreja e não destruí-la para formar uma nova igreja. Tudo deve ser feito com decência, mansidão e respeito. Vamos ver um texto de Ellen White ao qual muitos daqueles que se dizem reformadores da igreja ignoram. Pessoas severas e propensas a censurar desculpam-se às vezes ou procuram justificar a sua falta de cortesia cristã, porque muitos reformadores manifestaram esse mesmo espírito e alegam que a obra do presente tempo exige espírito idêntico. Mas tal não é o caso. Um espírito manso e sob perfeito controle ajusta-se melhor a qualquer meio, mesmo na companhia dos mais rudes. Zelo imprudente não beneficia a ninguém. Deus não escolheu os reformadores porque fossem homens impetuosos e ávidos dominadores. Aceitou-os tal qual eram, a despeito desses traços de caráter. Ter-lhes-ia, porém, imposto responsabilidades 10 vezes maiores se tivessem sido humildes e subordinados sempre o espírito ao controle da razão. Embora os ministros de Cristo devam denunciar o pecado e a impiedade, a impureza e a hipocrisia, embora algumas vezes sejam chamados a condenar o pecado entre os mais elevados, bem como os humildes, expondo-lhes que a indignação de Deus cairá sobre os transgressores de sua lei, por outro lado, não lhes compete ser dominadores ou tirânicos. Devem antes manifestar bondade e amor, uma disposição para salvar e não para destruir. No contexto que estamos tratando aqui, uma disposição para resgatar a igreja e não destruir a igreja. Uma disposição para salvar a igreja e não fechar a igreja. Se você observar que algo está contrariando as orientações de Deus, converse humildemente com seu pastor. Ou escreva uma carta para a sua associação, ou quem sabe para a sua união, ou mesmo para a sua divisão. Seja educado e respeitoso e, acima de tudo, esteja bem fundamentado em suas colocações. Enquanto muitos irmãos preferem os debates acalorados nas redes sociais, expondo diante de toda a sociedade os erros de nossa igreja, erros que verdadeiramente existem, aconselho que você busque o diálogo sereno e particular com os líderes e responsáveis por aquilo que você acredita estar destoando das orientações inspiradas. E realmente há muitas coisas que estão. Porém, lembre-se sempre que o fato de ser imperfeita não torna a Igreja Adventista Babilônia. A Igreja de Cristo na Terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua Igreja por causa de sua imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a Igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Temos visto isso nos últimos dias? Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na igreja. Devemos lembrar sempre do seguinte: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento ou na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. Diante de tudo isso, o que nós devemos fazer, como membros, como líderes, como pastores, como administradores? Sabemos que há joio e trigo convivendo dentro da igreja. E diante disso, o que fazemos?
Devemos deixar a igreja? Abandonar a igreja? Devemos, quem sabe, abrir uma nova igreja? Veja o que Ellen White escreveu no ano de 1905. Lembre-se, isso foi escrito anos depois daquelas duras advertências contra a Associação Geral. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria a apostasia da verdade. Diante dos problemas que existem na igreja, qual deve ser minha atitude? Um grande exemplo para mim é Moisés. O povo de Israel havia se corrompido tanto, mas tanto, que Deus fez a seguinte sugestão a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Digamos que Deus disse o seguinte a Moisés: Moisés, a igreja adventista do sétimo dia se corrompeu de tal forma que eu tomei uma decisão. Eu vou destruir essa igreja e abrir uma nova igreja para você. O que você acha, Moisés? Alguns hoje responderiam positivamente a essa proposta. Mas não, Moisés. Veja qual foi a sua resposta ao Senhor. Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Precisamos reforçar que a resposta de Moisés apresenta uma verdade muito simples, clara e direta. Moisés não era como o sacerdote Eli, e também não se comportou como Arão. Moisés não se omitia, ele não passava a mão na cabeça diante dos pecados do povo. Moisés muitas vezes foi bastante duro com o povo. Não há um único relato bíblico que apresente Moisés como um líder frouxo, servidor de ocasião, como temos, por exemplo, relatos da vida de Arão e de Eli. Porém, Moisés amava o povo e suas repreensões eram cheias de angústia e do desejo de ver aquelas pessoas salvas, ainda que por muitas vezes ele próprio tenha sido muito criticado e até rejeitado pelo próprio povo. Eis uma importante lição sobre a qual os ministros do Evangelho deveriam refletir. Como pastores do rebanho, devem amar suas ovelhas e conduzi-las para mais perto de Deus. Porém, não devem falhar em mostrar ao povo suas transgressões. Ao mesmo tempo, devem rogar a Deus pelo perdão do pecado por meio da misericórdia de Cristo. O amor de Moisés por seus irmãos pecadores era tão grande que, se não pudesse evitar a destruição deles, não queria vê-la. Ele estava disposto a não estar entre os inscritos para a vida. Estava disposto a entregar a própria vida como expiação pelo pecado deles. Ofereceu-se para carregar a culpa a fim de assegurar o perdão para eles. Moisés realizou muitos atos nobres, mas este foi o maior de todos. Que amor é esse que Moisés tinha pelo povo? Lembre-se, um povo corrompido, um povo idólatra, um povo que desprezava as orientações de Deus, um povo que por muitas vezes desprezou o próprio Moisés, um povo que não era fácil de ser amado, mas Moisés o amava. Pergunta a você que me ouve: estaria disposto a orar em prol da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como fez Moisés? Se Moisés tivesse aceitado a sugestão de Deus de que o povo fosse destruído, provavelmente o próprio Moisés teria sido destituído do seu cargo, no mínimo, pois não serviria para ser um líder do povo de Deus. Fica a reflexão para nós hoje, membros, líderes, administradores e especialmente pastores. Estaríamos dispostos a morrer pelas ovelhas? Isso é muito forte. Mas isso é amor. Não foi o que Cristo fez por nós? Não abriu mão de tudo que ele tinha pela nossa salvação? A irmã White diz que pela nossa salvação, o próprio céu esteve em risco. Outra lição importante que a história do antigo Israel nos traz neste mesmo contexto pode ser encontrada na vida de Josué e Caleb. Diante de Canaã, esses homens foram fiéis aos princípios, zelosos, tementes a Deus, e ousadamente apelaram ao povo. Porém, o povo foi rebelde e desobediente, duvidando do poder de Deus e seguindo seus próprios sentimentos, seus próprios impulsos, suas próprias vontades. Josué e Caleb advertiram, exortaram, apelaram mais uma vez ao povo, mas não houve resultado. Diante disso, eles poderiam ter exigido entrar em Canaã sozinhos, uma vez que foram fiéis ao Senhor, muito diferentes dos outros.
No entanto, humildemente retornaram ao deserto e vaguearam com o povo por 40 anos. Foram pacientes até o momento do retorno definitivo a Canaã. Não abandonaram o povo. Assim como Moisés, por mais que o povo fosse rebelde, Josué e Calebe permaneceram com o povo. Essa deve ser nossa postura. Sejamos zelosos e fiéis a Deus, independentemente de qualquer tipo de acontecimento na igreja, independentemente do que os outros estejam fazendo. Sejamos zelosos, sejamos fiéis a Deus. Tenhamos a humildade de permanecer firmados em Jesus Cristo e nesta igreja até o fim. Não nos permitamos desanimar por causa daqueles que desanimam. Não nos permitamos nos rebelar por causa daqueles que se rebelaram. Veja o que o irmão White escreveu. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Na verdade, irmãos, nós já estamos vivendo esse tempo. E nossas orações precisam ser iguais às orações de Moisés e do profeta Daniel. Ah, Senhor, pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Observe, portanto, como Daniel reconhece os pecados do povo. Daniel não ignora. Daniel não faz, como dizemos, vistas grossas ao pecado do povo. Mas ao mesmo tempo que reconhece a pecaminosidade de seu povo, Daniel implora a Deus: perdoa este povo, Senhor, pois este é o teu povo. Como irmãos, devemos informar, esclarecer, exortar e advertir uns aos outros, com firmeza, mas com serenidade e respeito, sempre intercedendo e não abandonando os que se desviam do caminho. Reconhecemos que há adventistas do sétimo dia, inclusive entre os líderes, praticando aquilo que é mal aos olhos do Senhor, que estão ignorando suas leis e seus princípios, que estão pautando suas atividades naquilo que agrada a si mesmos ou aquilo que agrada às multidões, às massas. Esses adventistas se afastam deliberadamente das instruções divinas, porque conhecem essas instruções, e ainda influenciam e induzem inúmeras outras pessoas a agirem da mesma forma. É fato que existe divisão. É fato que existem pessoas que não querem ser esclarecidas, informadas, exortadas, advertidas. Jesus Cristo afirmou que na igreja haveria trigo e joio, pois nem todos entregam verdadeiramente suas vidas ao Mestre por meio do estudo da Bíblia, da prática da oração e da obediência às instruções reveladas. Essa divisão permanecerá até o momento em que Deus intervirá. Por isso, ainda que existam problemas, lutas e dificuldades na igreja, jamais nos afastemos dela, jamais deixemos de frequentá-la. Continuemos orando pela igreja, defendendo a igreja, auxiliando a igreja com os nossos talentos. Haverá unidade quando enfim Deus remover o joio do meio do seu povo. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Precisamos lembrar que, muitas vezes, nesse trabalho de Deus, de colocar as coisas em ordem, de endireitar, de ajustar as coisas, Ele pode usar seres humanos. Seres humanos podem ser convocados ao trabalho. Por isso, repito o que eu disse anteriormente, tenhamos muito cuidado com a síndrome de Eli. Reconhecemos que há erros em nosso meio e devemos fazer a nossa parte para corrigir esses erros, a começar pelos erros que precisam ser corrigidos na nossa vida, no nosso caráter, no nosso temperamento. Mas devemos sempre nos lembrar que, apesar dos erros, apesar dos desafios, apesar das lutas e dificuldades, Deus está à frente desta igreja e a levará ao triunfo final. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja,
Mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto da terra, ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Eu preciso reforçar uma coisa, principalmente para aqueles que têm usado os meus vídeos para atacar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu ministério inclui o resgatar os princípios esquecidos ou desprezados por muitos, tanto líderes quanto membros, começando evidentemente a resgatar esses princípios que foram esquecidos ou desprezados em minha própria vida. Quando parece que um barco vai afundar, pois encontramos muitos buracos no casco, corremos para ajudar a tampá-los. Não pulamos na água e abandonamos os outros, e ainda ficamos de fora apontando, criticando, condenando. Sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com muita alegria. Reconheço que há uma série de problemas em nossas fileiras que precisam ser corrigidos, mas não posso simplesmente pular para fora do barco e permitir que as coisas sigam seu curso, principalmente porque aqui dentro desta igreja existem pessoas a quem eu amo. Como posso abandoná-las? Você tem toda a liberdade de considerar a Igreja Adventista como Babilônia, uma igreja falida, uma igreja caída. Você tem toda a liberdade de decidir sair da Igreja Adventista. Portanto, tome a sua decisão. Porém, eu preciso repetir algo e reforçar. Seja honesto e deixe Ellen White de fora disso. Se você decidir deixar a igreja, esteja ciente que Ellen White não tem nada a ver com a sua decisão. O meu conselho para você é o seguinte: mantenha-se firme na igreja, não saia da igreja. Mantenha-se firme defendendo os princípios desta igreja, principalmente com a sua forma de viver. Mas se você estiver verdadeiramente decidido a sair, nem o próprio Deus pode forçá-la a ficar. Porém, saiba de uma coisa: a igreja não precisa de mim, a igreja não precisa de você. Comigo ou sem mim, com você ou sem você, a Igreja Adventista do Sétimo Dia permanecerá firme e cumprirá finalmente a sua missão, porque fiel é aquele que prometeu. Que Deus nos dê discernimento.